Você já se perguntou quem realmente foi Lucas, o autor de quase um terço do Novo Testamento, mas que quase nunca aparece em destaque? Como alguém que não foi um dos 12 discípulos pode ter se tornado o cronista mais detalhado da vida de Jesus e da expansão do cristianismo? A verdade é que por trás do título de Médico Amado existe uma história de coragem, fidelidade e visão universal que pode transformar a forma como você enxerga a fé. Neste vídeo, você vai descobrir os segredos da trajetória de Lucas, desde sua formação em Antioquia até sua amizade inabalável com Paulo, e entender por que seu evangelho é chamado de o Evangelho da Compaixão. Se você busca respostas sobre inclusão, fé verdadeira e o poder de uma vida dedicada à verdade, fique até o final, porque a jornada de Lucas vai impactar profundamente a sua. Lucas sempre foi uma presença discretíssima e, justamente por isso, envolve o leitor em um mistério persistente que raramente se dissipa. Ao contrário de Pedro ou João, ele não se apresenta nos próprios escritos, não reivindica a autoridade, não busca protagonismo explícito. Prefere a posição do narrador diligente, meticuloso e consciencioso, que recolhe testemunhos verificáveis, organiza acontecimentos significativos, compara versões concorrentes, confere datas e nomes e coloca Cristo e a Igreja nascente sob a luz principal. Seu nome aparece com nitidez nas cartas de Paulo, onde recebe o afeto de o médico amado, e no instante derradeiro do ministério paulino, a menção pungente que ainda hoje ecoa: somente Lucas está comigo. Essa sobriedade biográfica, longe de empobrecer o personagem, intensifica a credibilidade do autor. O silêncio deliberado não camufla insegurança, mas evidencia método, serviço e reverência. O narrador não se oferece como herói. Antes, oferece um arquivo ordenado do agir de Deus na história, permitindo que a centralidade permaneça no Cristo que viveu, morreu, ressuscitou e continua atuando por meio de seu povo. Desde as primeiras linhas do Evangelho, o projeto metodológico torna-se explícito. Lucas declara ter empreendido acurada investigação desde o princípio para entregar um relato ordenado e confiável, capaz de produzir plena certeza no destinatário. A formulação não é ornamentação retórica, opera como compromisso público com procedimentos responsáveis. Ouvir testemunhas oculares, avaliar tradições recebidas, ordenar sequências, verificar verossimilhança, cruzar referências e, simultaneamente, com a caridade narrativa que reconhece os pequenos, os marginalizados, os estrangeiros, as mulheres, os pobres e os doentes como destinatários concretos da Boa Nova. Esse equilíbrio extraordinário entre rigor investigativo e misericórdia pastoral explica a centralidade de Lucas na memória cristã. Sem sua pena, perderíamos parábolas estruturantes, cânticos fundadores, cenas de compaixão transformadora e a ponte literária que une o ministério de Jesus à marcha irreversível da Igreja pelo mundo mediterrâneo. Desse silêncio calculado, nasce um autor confiável, cuja voz preferiu servir à verdade em vez de buscar prestígio. E é justamente essa postura que ilumina o passo seguinte. A seguir, investigaremos sua formação médica e cultural com precisão e rigor. Se essa história já está mexendo com você, imagine o impacto que ela terá quando você descobrir os detalhes ocultos da vida de Lucas. Então, já clica no botão de inscrever-se e ativa o sininho, porque assim você não perde nenhuma das próximas revelações que vão transformar sua visão da Bíblia. A compreensão de Lucas como o médico amado, Colossenses 4,14, abre uma janela preciosa para enxergarmos não apenas sua profissão, mas a maneira como ele observava e registrava o mundo.
Ao contrário da maioria dos discípulos e autores do Novo Testamento, homens de ofícios simples, como pescadores ou cobradores de impostos, Lucas tinha um preparo intelectual raro. A tradição cristã indica que ele nasceu em Antioquia da Síria, uma das cidades mais vibrantes e cosmopolitas do Império Romano. Antioquia não era apenas um centro político e comercial. Era também um polo cultural e científico, lar de filósofos, médicos e estudiosos de diversas áreas. Crescer em um ambiente assim significava conviver diariamente com ideias, tradições e culturas distintas, formando um espírito aberto, analítico e curioso. Esse pano de fundo explica por que sua obra reflete tanto o pensamento grego quanto uma profunda familiaridade com a tradição judaica. A medicina greco-romana exigia uma formação longa e rigorosa. Escolas de renome em Alexandria, Pérgamo ou Tarso formavam profissionais que precisavam dominar anatomia, botânica, farmacologia e filosofia. A saúde era vista como resultado do equilíbrio entre corpo, mente e espírito, e o médico era treinado a observar detalhes sutis, sintomas discretos e mudanças fisiológicas. Lucas, com esse olhar clínico, levou para a escrita evangélica a mesma atenção minuciosa que dedicava ao corpo humano. É por isso que apenas ele registra, por exemplo, que no Getsêmani o suor de Jesus tornou-se como gotas de sangue. Lucas 22:44, fenômeno raro chamado hematidrose, causado por estresse extremo. Tal detalhe, invisível para outros, saltou aos olhos de alguém com formação médica. Sua educação, porém, não se restringia ao campo da saúde. Lucas dominava o grego com elegância rara, comparável à dos grandes historiadores clássicos. Seu estilo é fluido, bem construído, rico em vocabulário e cuidadoso na organização das ideias. Enquanto Marcos escreve de forma mais imediata e Mateus adota um estilo mais semítico, Lucas apresenta um texto literariamente sofisticado, capaz de dialogar com leitores cultos do mundo greco-romano. Essa habilidade linguística mostra que ele não escrevia apenas para um público restrito, mas para todos, especialmente para aqueles acostumados ao rigor da história e da filosofia helenística. Essa combinação de médico e historiador fez de Lucas um autor singular. Seu evangelho é ordenado, investigativo e confiável. Sua introdução em Lucas 1:1-4 funciona quase como um prefácio científico. Ele declara ter investigado cuidadosamente os fatos desde o princípio e organizado tudo de modo ordenado, para oferecer certeza a Teófilo. É como se estivesse publicando uma tese, não apenas um testemunho pessoal. Esse zelo mostra que Lucas não se contentava com rumores. Buscava a verdade, avaliava fontes e selecionava informações para construir um relato sólido. O ambiente cosmopolita de Antioquia e sua formação médica deram a Lucas duas qualidades essenciais: a mente analítica e o coração compassivo. Analítico porque sabia observar, comparar e narrar com precisão. Compassivo porque, como médico, aprendeu a lidar com a dor humana, a se aproximar dos que sofrem e a buscar alívio para suas enfermidades. Não é por acaso que seu evangelho seja o que mais apresenta curas, encontros com pobres e marginalizados e detalhes da compaixão de Jesus. Ele via em Cristo não apenas o Salvador, mas também o médico das almas, capaz de restaurar não só o corpo, mas todo o ser humano. Assim, o médico amado uniu ciência e fé, história e espiritualidade, cosmopolitismo e compaixão. Sua formação foi a base que lhe permitiu escrever de forma tão singular e impactante. E justamente por ser alguém de origem gentílica e de visão ampla, sua narrativa ganha contornos universais. É esse o próximo ponto que precisamos explorar. Como sua identidade de não-judeu influenciou a mensagem que transmitiu e o tornou o evangelista da inclusão. Entre todos os autores do Novo Testamento,
Lucas ocupa uma posição única ao ser, muito provavelmente, o único escritor gentil das Escrituras. Essa característica, aparentemente secundária, na verdade, molda toda a sua teologia e explica por que seu Evangelho e o livro de Atos soam tão diferentes das demais narrativas. Em Colossenses 4, 10, 14, Paulo cita vários colaboradores de origem judaica e, em seguida, menciona Lucas em separado, o que sugere com força que ele não era da circuncisão. Esse detalhe o distingue e ajuda a compreender a universalidade presente em cada página de seus escritos. Sua própria vida já era um testemunho do que o cristianismo representava. Uma fé que não se limitava a Israel, mas que se abria para todos os povos. Por não ser judeu, Lucas sabia exatamente o que significava estar do lado de fora da aliança abraâmica, sem herança cultural ou religiosa direta. E, ao encontrar o Evangelho, ele experimentou em primeira mão o poder da inclusão. Essa vivência transparece em sua obra, onde a salvação não se restringe aos descendentes de Abraão, mas é proclamada como oferta divina a toda a humanidade. Esse universalismo aparece em detalhes sutis e também em grandes blocos narrativos. Um exemplo claro é a genealogia de Jesus. Enquanto Mateus remonta a linhagem até Abraão, o pai da nação judaica, Lucas estende a árvore genealógica até Adão. Lucas 3,38. O pai de toda a humanidade. A mensagem é inequívoca. Cristo não é apenas o Messias de Israel, mas o Salvador de todos os homens. Do mesmo modo, os relatos da infância de Jesus destacam que a boa notícia é para todo o povo. Lucas 2,10. Uma formulação que rompe as barreiras nacionais e anuncia uma graça abrangente. Outro aspecto revelador é a ênfase que Lucas dá aos marginalizados, samaritanos, estrangeiros, mulheres, pobres e enfermos. A parábola do bom samaritano não apenas desconstrói preconceitos, mas exalta um estrangeiro desprezado como modelo de amor. O relato da cura dos 10 leprosos, em que apenas um volta para agradecer e ele é samaritano, Lucas 17, 11, 19, reforça a ideia de que os improváveis muitas vezes se tornam exemplos de fé genuína. O cuidado com as mulheres também é marcante. Maria, Isabel, Ana, Marta, Maria de Betânia e tantas outras aparecem em papéis de destaque, mostrando que o reino de Deus não exclui ninguém. Esse viés universalista não surge apenas de sua teologia, mas também de sua experiência ao lado de Paulo. Como companheiro de viagem do apóstolo dos gentios, Lucas testemunhou a rejeição da mensagem por parte de muitos judeus e, em contrapartida, a surpreendente abertura dos estrangeiros ao Evangelho. Em Atos 10, ele registra a conversão de Cornélio, o centurião romano, como marco de que o Espírito Santo não fazia acepção de pessoas. Em Atos 15, descreve o Concílio de Jerusalém, onde os apóstolos decidem que os gentios não precisavam carregar o fardo completo da lei mosaica para serem salvos. Esses episódios revelam a identidade do cristianismo nascente como um movimento verdadeiramente universal. Portanto, a provável ascendência gentílica de Lucas não é um detalhe biográfico irrelevante, mas um elemento que impregna todo o seu relato. Ele é o evangelista que abre as portas da fé para todos os povos, o cronista da inclusão radical, o narrador que insiste em mostrar que em Cristo não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, mas todos são um só. Gálatas 3:28. Esse olhar abrangente e misericordioso é um dos motivos pelos quais seu evangelho é chamado o Evangelho da Compaixão. Essa perspectiva inclusiva prepara o terreno para entendermos sua ligação mais íntima e prática com a missão, sua amizade e companheirismo com Paulo. O próximo capítulo revelará como essa relação não apenas marcou sua vida,
mas também moldou a história registrada no Novo Testamento. Poucas histórias de amizade e fidelidade nas Escrituras são tão fortes quanto a que une Lucas a Paulo. Se a identidade de Lucas é envolta em silêncio e sua origem se perde na tradição, sua ligação com o apóstolo dos gentios brilha com clareza e intensidade. Foi ao lado de Paulo que Lucas viveu os momentos mais decisivos de sua vida, e foi justamente nessa caminhada conjunta que ele se tornou não apenas cronista, mas companheiro, médico, confidente e amigo leal até o fim. A primeira pista concreta da presença de Lucas na missão de Paulo aparece em Atos 16:10. Até então, a narrativa seguia sempre em terceira pessoa. Eles foram, eles fizeram, eles chegaram. De repente ocorre uma mudança sutil, mas poderosa. Procuramos partir para a Macedônia. Esse nós indica que o autor da obra se inclui no relato e que, a partir desse momento, ele não escreve como observador distante, mas como testemunha ocular. Esse detalhe literário revela a entrada de Lucas na história, e dali em diante ele se torna parte inseparável da missão. Com Paulo, Lucas percorreu cidades do mundo greco-romano, navegou mares, enfrentou perseguições e prisões. Esteve em Filipos, onde Paulo e Silas foram presos injustamente. Acompanhou o apóstolo em Cesareia durante 2 anos de encarceramento. Esteve no navio que enfrentou a tempestade e o naufrágio em Atos 27. Sua descrição dessa viagem é tão rica em detalhes náuticos e geográficos que até hoje estudiosos a consideram um dos relatos mais precisos da navegação antiga. Isso só é possível porque Lucas estava presente, vivendo cada instante com olhar clínico e coração atento. Mas Lucas não foi apenas escriba das aventuras de Paulo. Ele foi médico, e Paulo sofreu intensamente ao longo de seu ministério. O apóstolo menciona um espinho na carne, 2 Coríntios 12:7, que muitos acreditam ser algum tipo de enfermidade física crônica. Além disso, enfrentou espancamentos, apedrejamentos, açoites e longos períodos em cadeias úmidas e insalubres. Nesse contexto, a presença de um médico como Lucas era vital. Ele cuidava das feridas, acompanhava a saúde do apóstolo e lhe oferecia alívio nas horas de dor. Sua profissão tornou-se também ministério e seu conhecimento ferramenta de fidelidade. A amizade entre ambos atinge seu ponto mais emocionante no fim da vida de Paulo. Em sua última carta, escrita da prisão em Roma, o apóstolo lamenta que muitos de seus colaboradores o tenham abandonado. E então surge a frase curta, mas de enorme peso: somente Lucas está comigo. 2 Timóteo 4:11. Essa declaração revela a dimensão da lealdade de Lucas. Quando todos partiram, ele permaneceu. Quando a execução era iminente, ele não recuou. Sua presença silenciosa é testemunho de uma fidelidade que não busca glória, mas que permanece firme quando mais se precisa. Esse companheirismo mostra quem Lucas realmente era. Ele não se aproximou de Paulo por conveniência, nem o abandonou diante das provações. Sua amizade era fruto de compromisso com o Evangelho e de amor genuíno ao próximo. Ele entendeu que estar ao lado de Paulo era estar ao lado da missão de Cristo, e que escrever, cuidar e permanecer eram formas tão nobres de serviço quanto pregar em grandes praças. Sua fidelidade não se manifesta em discursos, mas em ações concretas. Acompanhar, servir, registrar e jamais abandonar. Assim, Lucas não foi apenas o cronista das missões paulinas, ele foi parte delas. Seu testemunho vivo e sua lealdade transformaram sua pena em ferramenta do Espírito Santo. Essa fidelidade que dá profundidade e emoção ao Evangelho que escreveu e ao livro de Atos que nos legou. E é justamente essa transição que nos conduz ao próximo passo. Compreender como Lucas, com método e dedicação, construiu o mais belo e detalhado relato da vida de Jesus, o Evangelho que leva seu nome.
O Evangelho de Lucas se ergue como uma das obras mais belas e completas de toda a Escritura, não apenas pela riqueza de informações que transmite, mas também pela forma com que é construído. Logo em sua introdução, em Lucas 1:4, percebemos que o autor não se contentou em escrever de maneira improvisada ou apenas com base em lembranças. Ele declara abertamente que muitos já haviam tentado narrar os fatos sobre Jesus, mas que, após cuidadosa investigação desde o princípio, decidiu compor um relato ordenado, dirigido a Teófilo, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Essa abertura soa quase como um prefácio científico, objetiva, clara e com propósito definido. Lucas mostra que não deseja apenas emocionar, mas fundamentar. Ele se apresenta como um historiador da fé, alguém que valoriza fontes, testemunhos e a solidez do relato. Entre as particularidades mais marcantes desse evangelho está a riqueza de detalhes sobre a infância de Jesus. É somente em Lucas que encontramos a anunciação do anjo a Maria, o cântico do Magnificat, a visitação a Isabel, o nascimento de João Batista e a narrativa do nascimento do Salvador em Belém, com os pastores recebendo o anúncio celeste. Esses episódios carregam profunda teologia e mostram a sensibilidade do autor. Enquanto Mateus destaca a visita dos magos, representantes de reis estrangeiros, Lucas enfatiza os pastores, homens simples e socialmente invisíveis, como os primeiros a ouvir as boas novas. Essa escolha não é aleatória, mas teológica. O Salvador veio primeiro para os humildes, para os que nada tinham, para aqueles a quem a sociedade não dava valor. Outro aspecto inconfundível é a ênfase em Jesus como o médico das almas. Lucas registra um número elevado de curas, detalhando sintomas e descrevendo com precisão os milagres do Mestre. Ele não apenas aponta o poder de Cristo, mas mostra sua compaixão diante da dor humana. A ressurreição do filho da viúva de Naim, narrada somente em Lucas 7, 11, 17, é um exemplo disso. Jesus não apenas devolve a vida ao jovem, mas restaura a esperança de uma mãe que havia perdido tudo. Esse olhar compassivo transforma cada milagre em uma revelação do coração de Deus, que não é indiferente ao sofrimento humano. Lucas também concede amplo espaço às mulheres, algo inédito para a época. Ele relata a vida e fé de Maria, Isabel, Ana, a profetisa, e mais adiante destaca figuras como Marta, Maria de Betânia e a pecadora que unge os pés de Jesus com lágrimas. Em seu evangelho, as mulheres não são figurantes, mas personagens centrais, exemplos de fé, devoção e transformação. Essa inclusão reforça a mensagem universalista de Lucas. No reino de Deus, não há lugar para a exclusão, mas todos são convidados a participar da nova aliança. Sua linguagem é outro diferencial. Escrevendo em grego refinado, Lucas dialoga com o mundo intelectual helenístico, mas sem perder a profundidade espiritual. Seu texto é ordenado, fluido e cheio de beleza literária. Ele é capaz de unir o rigor histórico com a sensibilidade poética, entregando uma obra que é, ao mesmo tempo, documento e inspiração. Sua genealogia de Jesus, por exemplo, remonta não apenas até Abraão, mas até Adão, mostrando que Cristo é o Salvador, não de um povo específico, mas da humanidade inteira. O Evangelho de Lucas, portanto, é muito mais do que um relato. Ele é uma obra cuidadosamente planejada para revelar a compaixão de Cristo, a universalidade da salvação e a beleza da mensagem cristã. A cada capítulo, somos conduzidos a um Cristo próximo, misericordioso e acessível, que acolhe pobres, mulheres, estrangeiros e pecadores. Esse é o Jesus de Lucas, o médico que cura, o amigo que acolhe, o Salvador que inclui. E é justamente essa perspectiva que abre caminho para a sua segunda grande obra, a continuação natural do Evangelho.
o livro de Atos dos Apóstolos, onde veremos a mensagem de Cristo transbordar além de Israel e alcançar o coração do Império Romano. Se o Evangelho de Lucas apresenta Jesus como o Salvador universal, o livro de Atos dos Apóstolos é a continuação natural dessa história, mostrando como a obra de Cristo não terminou com sua ascensão, mas prosseguiu através da Igreja, movida pelo Espírito Santo. Logo no início, Lucas dirige novamente suas palavras a Teófilo, recordando que em seu primeiro volume narrou tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar até o dia em que foi elevado ao céu. Atos 1:1-2. Essa introdução é significativa, pois sugere que os atos da Igreja são, na verdade, a continuidade dos atos de Cristo. O que ele iniciou em vida terrena continua agora por meio de seus discípulos, capacitados pelo Espírito. Um dos temas centrais de Atos é justamente a ação poderosa do Espírito Santo. Desde o Pentecostes, em Atos 2, vemos a transformação radical dos discípulos. Homens antes inseguros se tornam pregadores ousados, proclamando as maravilhas de Deus em diversas línguas. A cena é carregada de simbolismo. O fogo que desce sobre cada um mostra que a presença divina já não está restrita ao templo ou a um lugar específico, mas habita em cada crente. Lucas apresenta o Espírito como o verdadeiro protagonista do avanço da Igreja, guiando decisões, fortalecendo testemunhas, capacitando pregadores e confirmando a mensagem com sinais e maravilhas. Atos também é um livro de tensões e conquistas. Lucas não romantiza a igreja primitiva, mas mostra suas lutas internas e externas. Externamente, havia perseguições ferozes dos líderes judeus e das autoridades romanas. Internamente, surgiam dúvidas sobre a inclusão dos gentios. O Concílio de Jerusalém, narrado em Atos 15, é decisivo. Ali, se estabelece que os convertidos não-judeus não precisariam carregar todo o peso da lei mosaica para serem salvos. Essa decisão não apenas abriu as portas para a expansão do cristianismo, mas também consolidou a fé como uma religião verdadeiramente universal. Outro momento marcante registrado por Lucas é o martírio de Estevão em Atos 7. Ele não apenas narra a morte do primeiro mártir cristão, mas descreve sua visão dos céus abertos e de Jesus em pé à direita de Deus. Esse detalhe poderoso sugere que Cristo se levantou de seu trono para receber aquele que entregava a vida por ele. Essa narrativa não é apenas histórica, mas também pastoral. Oferecia consolo e coragem aos cristãos perseguidos, mostrando que o Senhor estava de pé, aguardando seus fiéis. Em meio a esses relatos, Atos também se destaca pela precisão histórica e geográfica. Lucas descreve viagens missionárias, rotas comerciais, cidades importantes e até detalhes náuticos, como no relato da viagem de Paulo para Roma em Atos 27. Sua narrativa da tempestade e do naufrágio é considerada um dos textos mais detalhados da antiguidade sobre navegação no Mediterrâneo, evidência de que ele estava presente e registrou como testemunha ocular. Por fim, Atos é também o livro da transformação de Saulo em Paulo. O perseguidor implacável se torna o maior missionário da fé cristã. Essa mudança radical, narrada com dramaticidade na estrada de Damasco, Atos 9, mostra o poder do Evangelho em transformar vidas. E foi justamente acompanhando Paulo que Lucas pôde escrever de forma tão vívida sobre essas experiências. Assim, o livro de Atos dos Apóstolos não é apenas uma continuação, mas a consolidação da mensagem do Evangelho de Lucas. Se antes Jesus foi apresentado como o Salvador compassivo, agora vemos esse Salvador agindo através de sua igreja, alcançando pessoas de todas as culturas, raças e línguas. A transição é natural.
da vida de Cristo à vida de sua comunidade, do ministério do Mestre ao ministério do Espírito. E é a partir desse cenário que podemos compreender as contribuições únicas de Lucas, aquelas que fazem de seus escritos um tesouro incomparável dentro da fé cristã. Entre os 4 evangelhos, o de Lucas se destaca não apenas por sua extensão e estilo refinado, mas também pelo conteúdo singular que preserva. Sem sua pena, muitas das parábolas mais conhecidas e comoventes de Jesus simplesmente não chegariam até nós. Ele é o evangelista que deu voz a histórias de misericórdia e inclusão, que descreveu milagres carregados de ternura e que enfatizou uma visão teológica profundamente centrada na compaixão divina e na universalidade da salvação. Um dos exemplos mais célebres é a parábola do bom samaritano, Lucas 10, 25-37. Nela, Jesus inverte as expectativas religiosas e sociais ao apresentar um estrangeiro desprezado como o verdadeiro modelo de amor ao próximo. Para o público da época, essa história era escandalosa. Um sacerdote e um levita passam indiferentes diante de um homem ferido, enquanto justamente o samaritano, alguém odiado pelos judeus, demonstra compaixão. Lucas preserva essa narrativa não apenas como uma lição moral, mas como uma revolução espiritual. O amor ao próximo não conhece fronteiras de etnia ou religião. Outro tesouro exclusivo é a parábola do filho pródigo, Lucas 15, 11-32. Aqui, Jesus revela o coração do pai, que em vez de rejeitar o filho rebelde, corre ao seu encontro, abraça-o e o restaura. A intensidade emocional dessa cena, com o pai cobrindo de beijos o filho que desperdiçara sua herança, sintetiza a essência da graça divina. Deus não apenas perdoa, mas celebra o retorno do pecador. Essa parábola, que só encontramos em Lucas, tem sido fonte inesgotável de esperança para todos que se reconhecem necessitados de perdão. Lucas também preserva a parábola do rico e Lázaro, Lucas 16, 19-31, que contrasta a indiferença egoísta do rico e a miséria do mendigo à porta de sua casa. Após a morte, os papéis se invertem. O rico sofre tormentos, enquanto Lázaro é consolado no seio de Abraão. Essa narrativa solene é uma poderosa advertência sobre justiça divina e compaixão para com os necessitados, reafirmando o tema recorrente de Lucas. Deus exalta os humildes e derruba os soberbos. Além das parábolas, Lucas nos presenteia com milagres cheios de detalhes que refletem seu olhar sensível e médico. Apenas ele registra a ressurreição do filho da viúva de Naim, Lucas 7, 11-17, em que Jesus, movido de compaixão, devolve a vida ao jovem e com ele a esperança de sua mãe. Em outro momento exclusivo, narra a cura da mulher encurvada, Lucas 13, 10-17. Mostrando Cristo libertando uma pessoa que carregava 18 anos de enfermidade. Esses episódios não são apenas demonstrações de poder, mas revelações da ternura divina diante da dor humana. Outro destaque de Lucas é o espaço concedido às mulheres. Nenhum outro evangelho dá tanta atenção às experiências femininas. Maria, Isabel, Ana, Marta, Maria de Betânia e a pecadora que unge os pés de Jesus não aparecem como coadjuvantes, mas como protagonistas da fé. Para Lucas, o reino de Deus derruba as barreiras sociais e religiosas, incluindo aqueles que eram esquecidos ou marginalizados. Do ponto de vista teológico, o Evangelho de Lucas é frequentemente chamado de o Evangelho da Compaixão ou o Evangelho dos Pobres. Isso porque seu eixo central é a misericórdia de Deus e a universalidade da salvação. Em suas páginas, Jesus é apresentado como o médico das almas, o amigo dos rejeitados e o Salvador que acolhe todos sem distinção. Sua mensagem é clara. A graça não tem fronteiras e o amor de Deus alcança os que o mundo despreza. Assim, as contribuições de Lucas não são apenas literárias,
mas espirituais. Ele nos legou uma visão de Cristo profundamente humana e ao mesmo tempo divina. O Deus que se inclina para os necessitados, que toca os intocáveis, que perdoa os pecadores e que convida todos os povos para a festa da salvação. E é justamente por preservar essas histórias e perspectivas que seu evangelho continua sendo um dos pilares da fé cristã. Ao concluir essas contribuições exclusivas, resta-nos voltar o olhar para os mistérios finais de sua vida, os últimos anos de Lucas, as tradições sobre sua morte e o legado que perpetuou ao longo dos séculos. O Novo Testamento silencia sobre o destino final de Lucas após acompanhar Paulo em Roma. Diferente de Pedro, Tiago ou o próprio Paulo, cuja morte é narrada ou amplamente preservada pela tradição, os últimos anos do médico amado permanecem cobertos por um véu de mistério. Esse silêncio, porém, abriu espaço para que diversas tradições cristãs surgissem, oferecendo interpretações diferentes sobre como ele viveu seus últimos dias e como terminou sua jornada. Algumas tradições afirmam que, após a execução de Paulo, Lucas continuou seu ministério missionário de forma independente. Certos relatos situam-no na Acaia, região da Grécia, onde teria pregado e consolidado comunidades cristãs. Outros o apontam na Bitínia, na atual Turquia, estendendo ali sua influência. Embora faltem provas históricas concretas, o consenso é que Lucas não abandonou sua vocação. Permaneceu servindo ao Evangelho até o fim. Sobre sua morte, duas versões principais ganharam força. Uma, mais tardia, afirma que Lucas foi martirizado, enforcado em uma árvore por causa de sua fé. Essa narrativa, presente em fontes medievais, o coloca entre os que selaram seu testemunho com sangue, à semelhança de tantos outros cristãos perseguidos. Outra tradição, porém, considerada mais plausível por estudiosos, diz que ele faleceu em idade avançada, com cerca de 84 anos, sendo um dos poucos a morrer de causas naturais. Essa versão está em harmonia com sua figura. Discreto, fiel, servindo até o fim, mas sem buscar glória dramática para si. Também o local de seu sepultamento foi alvo de debates. Algumas fontes afirmam que ele teria sido enterrado em Tebas, na Grécia. No século IV, o imperador Constâncio II teria ordenado a transferência de seus restos mortais para Constantinopla, onde passaram a ser venerados como relíquias. A partir desse momento, sua devoção cresceu, especialmente na Igreja Ortodoxa, que o reconhece como santo e o honra como padroeiro dos médicos e até mesmo dos pintores. Uma lenda atribui a ele a autoria do primeiro ícone da Virgem Maria. Embora essa tradição careça de evidências, mostra a força de sua imagem devocional. Mas mais importante do que a forma de sua morte é o legado que Lucas deixou. Ele não foi apenas evangelista, mas também historiador da fé. Graças a ele, conhecemos parábolas como o Bom Samaritano e o Filho Pródigo, que moldaram a compreensão cristã do amor e da graça. Graças a ele, preservamos cânticos como o Magnificat e o Benedictus, que ainda hoje ecoam em liturgias. Graças a ele, temos em Atos um relato detalhado da igreja primitiva, suas perseguições, suas vitórias e sua expansão pelo Império Romano. Seu legado também está em seu exemplo de vida. Lucas não buscou protagonismo, mas viveu como servo. Não esteve entre os 12, mas tornou-se essencial. Não caminhou com Jesus em vida, mas registrou com fidelidade os testemunhos daqueles que o fizeram. Sua pena discreta moldou a memória de gerações, e sua fidelidade silenciosa transformou-o em coluna invisível do cristianismo. Ele foi, ao mesmo tempo, médico dos corpos e cronista das almas, alguém que usou sua ciência, sua cultura e sua fé para servir a um propósito maior. Assim, quando olhamos para sua história, não o vemos apenas como o escritor de um evangelho e de Atos, mas como símbolo daquilo que o próprio Cristo ensinou.
O maior entre vós será o vosso servo. Mateus 23:11. Lucas, com sua vida silenciosa e suas obras imortais, encarna essa verdade. E é por isso que, séculos depois, sua voz ainda ecoa, guiando gerações a conhecerem o Cristo vivo e o Espírito que continua conduzindo a Igreja. Agora que você conhece toda a jornada de Lucas, eu te faço um convite. Continue essa caminhada conosco. Se inscreva e deixe o seu like. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem e escreva nos comentários o que mais tocou o seu coração. Juntos, vamos espalhar histórias que edificam e revelam a grandiosidade de Deus.